Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais lhe será acrescentado. Olá, meus amores, tudo bem? Ressonância harmônica é o meu assunto de hoje. Ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Esse assunto da ressonância é um assunto que já ronda a minha vida faz um tempo já. Eu conheci o professor Hélio Couto, na verdade, em 2017. Conheci, mas não através de palestra, através de nada. Um vídeo dele apareceu para mim, era uma reprogramação mental e naquele momento eu estava em busca de tudo que me ajudasse a sair de um estado depressivo que já durava algum tempo. E nesse momento, 2017, na verdade, eu estava tendo uma recaída. Não era o estado lá de quando começou, era uma recaída. E eu comecei a ouvir essa reprogramação. De verdade, no terceiro dia eu já era outra pessoa. Já era outro ser humano já, e ouvi 21 dias, e depois de um tempo ouvi de novo, enfim. Foi uma das coisas também que contribuíram para a minha cura, porque eu me sinto uma pessoa curada de qualquer tipo de depressão. Nesse momento, eu até fui procurar mais alguma coisa sobre o professor Hélio Couto. Encontrei alguma coisa dele, não gostei, não me conectei com o jeito dele de falar. Pensei, nossa, mas que ser humano estranho, meio grosseiro. Naquele momento, foi a visão que eu tive. Não que seja real, mas foi a visão que eu tive. Aí parei. Mas aí eu pensei o quê? Vamos pegar o que é bom e dispensar o que não é legal nesse momento. Dispensei. Peguei só a reprogramação e assim fiquei até 2021. Em 2021, me deu vontade de me aprofundar, porque aí, na pandemia, já tinha me vindo alguns vídeos dele, eu tinha assistido, não compreendia muita coisa, mas eu comecei também a conhecer outras pessoas no YouTube que seguiam o professor Hélio Couto, que o citavam, que falavam de alguma coisa que ele oferecia. Eu não prestava muito atenção, mas essas pessoas como a Maia Andrade, por exemplo, falavam dele. Beleza, 2021 eu pensei, vou assistir e vou ver como é que faz para pedir o tratamento que ele tem. Aí descobri que era ressonância harmônica. Porém, no entanto, entretanto, em 2021 foi o ano que eu ingressei no meu cargo de diretora e para mim era tudo muito novo, foi uma loucura. Eu não consegui acompanhar e aí até acabei esquecendo. Mas eu vi vários vídeos ali. Alguns eu achava meio teoria da conspiração, um negócio meio que não ressoava muito comigo ainda ali em 2021. Mas muita coisa eu peguei para mim, achei bem legal e pretendia continuar. Porém, como eu disse, não consegui. Até que chegamos em 2024. Novembro, resolvi, vou começar a fazer o caminho das palestras, que é o que precisa para pedir o tratamento que ele tem, que se chama ressonância harmônica. E em novembro eu decidi, mas em novembro não deu ainda para eu começar. Em janeiro de 2025, aí sim eu resolvi começar a escutar os áudios, os vídeos, e entrar lá no site do professor Hélio Couto e ver realmente o que precisava fazer, além de assistir as palestras. Aí eu vi que precisava assistir o Caminho das Palestras 1, o Caminho das Palestras 2, aliás, 3. O 2 você também pode assistir, mas ele diz que para pedir a ressonância é necessário assistir o Caminho das Palestras 1 e 3. O 3 o 1 é totalmente gratuito. Tem muitos e muitos vídeos, acho que são 80 vídeos, se eu não me engano, e é totalmente gratuito. Cada vídeo, aula, assim, com 3 horas de duração, o que me fez correr um pouco nos anos anteriores e pensar, preciso ter tempo. Mas não era real, isso era fuga mesmo, né? E o Caminho das Palestras 3, que era outro círculo de palestras que a gente precisa ver para poder pedir a ressonância. O Caminho das Palestras 3 é pago, mas é muito, mas muito barato.
Acho que eu paguei R$ 40. Foi muito baratinho, com muitas aulas de longa duração, não 3 horas, mas 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas. Eu não sei, não posso afirmar se tem aulas de 2 horas. Se tiver uma ou outra, a maioria tem 1 hora e pouquinho. Então, o Caminho das Palestras 3, acho que tem 16 aulas, pelo menos quando eu pedi agora, né? E assim fiz eu. Assisti o Caminho das Palestras 3 todinho, já fui me empolgando, fazendo a minha lista de pedidos. Eu vi em uma das palestras que ele diz que na ressonância harmônica a gente pode pedir tudo e que nós não entendemos o que é esse tudo. Tudo, é tudo mesmo, né? Ele fala muito para não pedir casa, carro, apartamento, coisa que eu não pedi na minha primeira onda, é nela que eu tô, é sobre ela que eu vou começar a falar já já. E eu não pedi casa, carro, apartamento, embora eu estivesse no processo de mudança para o meu apartamento, que estava bem difícil. E eu senti que com esse caminho, com o chegar da onda, as coisas foram acontecendo de forma rápida e com fluidez. Mas aí eu fiz a minha lista, que eu não vou falar dela agora, mas uma das coisas que eu pedi, que todo mundo tem medo, é das tenebrosas catarses. E eu pedi para, sim, que viesse muita limpeza de tudo que fosse necessário, mas que me fosse dado a consciência do porquê, que fosse permitido o entendimento, por que eu estava tendo aquela catarse. E para que a catarse passasse logo, é claro, né? Pedi isso dentro dos meus pedidos. Beleza. No final de março, acho que dia 20 de março, eu escrevi a minha lista de pedidos e enviei. Recebi uma resposta que eu acho que o professor deve mandar para todo mundo, mas que naquele momento eu precisava, que é algo tipo, você está recebendo ajuda espiritual. Adorei. E depois eu recebi uma resposta mais efetiva, que ia chegar em 10 dias a minha onda. Beleza. 2 dias antes de chegar a onda, foi numa quarta-feira, fui tomar um banho, tô lá, liguei o chuveiro, tô lavando a cabeça. De repente, gente, eu senti uma energia física. Quando eu digo física é porque eu senti no meu físico, mas é óbvio que ela não era física. Mas era uma energia que dava para você sentir. Entrou pelo topo da minha cabeça e veio descendo, veio descendo, veio descendo. Quando ela chegou no meu coração, mas eu senti uma gratidão e um amor divino tão grande que eu comecei a chorar e agradecer. A chorar e agradecer. E eu sabia que aquilo tinha a ver com a ressonância. Eu senti que era minha onda, eu só não tinha ela ainda. Mas eu senti que ela chegou. E foi uma coisa maravilhosa, foi descendo, descendo, descendo o coração. E essas emoções todas, e depois foi indo pelo meu corpo todo. Eu me senti brilhante, sabe? Brilhante de luz mesmo. Foi muito lindo. Isso foi numa quarta, na sexta-feira eu fui procurar na lixeira alguma coisa relacionada à minha construção. Acho que era uma entrega que eu procurei na caixa de entrada e não encontrei. E eu vi que estava lá. A sua ressonância, o link da sua ressonância harmônica chegou. Fiquei felicíssima e aí, mas com medo. Me deu medo. E aí eu toco, não toco, toco, não toco, toco, não toco. Detalhe, eu não tinha acabado o Caminho das Palestras 1 e não tinha terminado. Não, já tinha terminado de ler o livro Mentes Informadas. Esqueci de dizer que esse também é uma das exigências ou os conselhos, porque não tem nem como se exigir nada. A pessoa pode, né, pedir sem ter feito nada, é a escolha dela. Mas é um dos pressupostos básicos do professor Hélio Couto é ler esse livro, para que se peça a ressonância harmônica. O livro Mentes Informadas, que é maravilhoso, divino, divino, divino. Enfim,
Eu já tinha terminado de ler esse livro e tinha partes dele assim que eu chorava de tanta ressonância que tinha comigo, com as coisas nas quais eu acredito. É maravilhoso o livro. Física quântica e espiritualidade ali na veia, sabe? E eu pensei, escuto, não escuto, escuto, não escuto. Quando foi 2 horas da manhã, eu resolvi escutar a onda. E escutei mesmo, porque como eu não li o manual que vem junto com ela, eu escutei. Coloquei a onda lá, era barulho de água ou de onda do mar, e eu pensei, já sei, vou meditar, adoro onda do mar mesmo. Sentei lá em posição de meditação, vou meditar o som da onda, a gente me deu uma perturbação tão grande que eu parei com a ideia de meditar e escutei, deixei ela tocando, fiquei lá escutando, tipo, vou meditar, mas eu não consigo meditar. Fiquei lá assim, e aí ela tocou. No outro dia, amanheci, parecia que eu não tinha dormido, mas eu tinha, e normal, vida que segue, ouvi de novo de noite. No dia seguinte, eu me senti leve, leve e inabalável, apesar de ter percebido um sono um tanto conturbado. Mas eu me senti leve e tipo uma pessoa inabalável, no sentido bom, não no sentido egóico, no sentido bom do termo. E foi isso que eu senti, mas nada de tão estranho assim. No terceiro dia, eu fui dar uma olhada no manual. Só que eu não tive paciência de olhar, porque eu estava ansiosa com essa onda. Aí eu entrei num grupo, eu ouvi o manual, achei ele em formato de audiobook, ouvi, mas eu creio que não estavam todas as partes ali. E eu entrei num grupo do Facebook, que eu mal entro lá, mas entrei nesse grupo para eu ver o que as pessoas estavam dizendo. Tinha alguém dizendo que você não escuta a onda de noite, que o professor Hélio fala isso. E agora que eu já estou bem avançada no caminho das palestras, já estou quase terminando o caminho das palestras 1. Gente, confesso que eu não terminei antes de pedir a onda, a ansiedade não permitiu. Eu vi que alguém comentando lá no grupo do Facebook que não podia ouvir, que o professor Hélio diz que não é aconselhável ouvir nem mais de uma vez por dia, nem ouvir com som, isso me causou um tamanho estranhamento, e nem ouvir à noite, antes de dormir, porque é uma energia muito forte e é uma energia que realmente pode mexer com o seu sono, te potencializa e, desculpem, esse é um sintoma. Eu tô com um pouquinho de arroto, gente, é chato, mas é real. Isso é da ressonância harmônica, tá? Isso é uma das minhas catarses que eu vou comentar aqui. Então, aí o vídeo vai ficar longo, mas eu não vou dividir, senão depois eu perco o fio da meada. Então, aí eu pensei, nossa, ouvi no volume 0? Tá, vou obedecer a partir de agora. Comecei a tocar a onda de manhã e no volume totalmente 0. Eu entendo, é que nós estamos no parâmetro da física newtoniana, precisamos de alguma coisa para ver, para tocar, para escutar, para clicar. E a ideia não é essa. Comecei a fazer isso. Nos primeiros dias, eu até fiz uma listinha aqui, porque eu tenho um caderno, um diário, mas tentei colocar em lista, gente, mas enfim, vou tentar aqui seguir essa lista. Eu me senti, em todos esses dias, incansável. Eu trabalhava, dirigia, porque eu morava longe do meu trabalho ainda, agora eu moro perto porque eu me mudei. Mas eu trabalhava, não me cansava, dirigia, não me cansava. Imparável, tudo que eu me propunha a fazer, eu tava lá fazendo, eu tava me traduzindo como imparável nesses primeiros dias de onda. Apesar de estar imparável, dentro de mim, serena e leve, sem ansiedade, era um imparável, um incansável, mas leve e inabalável. Teve um dia que a supervisora apareceu lá na escola sem avisar. A supervisora é minha chefe e falou tudo o que precisava fazer, e aquilo antes, nossa, me detonava, me deixava
assim, num nível de autocobrança muito grande. Dessa vez, ela entrou como uma lady, saiu como uma lady, eu também a recebi como uma lady e terminei essa visita como uma lady. Não me abalou, não me abalou. Só coloquei em prática ali o que ela estava pedindo e tranquilo. Nos 4 primeiros dias eu comecei a sentir a sensação de ter tomado algo que me desse sono, mas o sono não era nada que me atrapalhasse. Nada constante, nada o tempo todo, mas parecia que eu estava em alguns momentos do dia, parecia não, estava com sono, e parecia que eu tinha tomado algo que me deixasse com sono. No 4º dia eu senti como se eu tivesse tomado ayahuasca, eu senti o gosto da ayahuasca, e faz muito tempo que eu não tomo ayahuasca, não tem nada a ver, mas eu me senti como se tivesse tomado ayahuasca. E aí, todos os dias eu tinha enjoo, esses arrotos que não me abandonaram, claro que no começo eram mais. Eu senti um pouco de tontura e uma dorzinha de cabeça aqui, mas era diferente. Eu já tive muita dor de cabeça e nenhuma era parecida com essa, era diferente. Então não me preocupei, pensei, é catarse. Me vinha, é catarse. Mas assim, tudo leve, tudo leve. Mas o que eu estava sentindo, eu anotei tudo, 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 tudo. No 5º dia, eu senti vontade de chorar. E do porquê? Não sei, do nada. Senti vontade de chorar e acolhi o choro. E senti vontade, no começo não consegui, depois sim, acolhi, me perguntava por quê, aí passou e depois vinha de novo. Eu fiquei num tobogã de emoções e eu não sabia direito por quê. Eu não sabia. Se eu não anotei, é porque eu não sabia, porque tudo eu anotei para eu mesma ir vendo a minha evolução, né, nesse caminho. Era choro e tensão, uma tensão, e eu não sabia por quê, tensão. E outra coisa que eu percebi em mim também, um foco diferente no trabalho, um foco que estava me deixando séria. Eu falei, ué, cadê eu? Eu não sou essa pessoa séria. Não cobrar das pessoas ao meu redor seriedade, mas eu estava séria e um pouco quieta. Ah, sim, no 1º ou no 2º dia eu fiquei um pouco bugada. Fui gravar um vídeo aqui, eu até gravei, mas eu fiquei um pouco bugada. Ainda estou um pouco assim, um pouco, sabe? Fazendo um download interminável, é isso. Mas no trabalho não, focada, inteira e séria. Isso no começo. Agora eu já voltei ao normal, ao meu normal, que é dar risada também. A gente pode trabalhar com seriedade, mas de forma leve e alegre. É nisso que eu acredito, é assim que eu ajo. Mas eu estava séria, mas não pesada. Só séria. Não estava achando tanta graça nas coisas cotidianas, mas também não estava achando sem graça. Acho que eu estava num estado chamado neutro. Era isso. Era isso. Eu também percebi, mais ou menos no 8º dia, assim, uma irritação com as pessoas. E eu pedi, um dos meus pedidos nessa primeira onda foi uma convivência bem mais harmoniosa com meu filho. Né? Não que não seja harmoniosa, mas muito mais harmoniosa, de paciência. E era justamente o que estava me faltando. E aí mas por que tá me faltando essa paciência? É assim, eu senti no 8º dia uma impaciência, uma irritação, mas não era assim enorme, meu Deus, como é que eu faço para viver com isso? Não, mas era uma irritação e impaciência, o que contrariava bastante o que eu havia pedido, né? Mas primeiro vem a tempestade, para depois vir a bonança. No 10º dia, mais ou menos, eu estava me sentindo imparável, fazendo um monte de coisa, e leve, feliz também. Aí, quando de repente eu senti o lado esquerdo do meu rosto meio que formigar e adormecer. E como eu estava bem, não estava com dor nenhuma, não estava com pressão alta, não estava com nada, eu entendi como catarse, eu só não entendi o porquê dessa.
e passou logo. Quando eu percebi, é catarse, passou. E embora eu estivesse tensa por conta da minha mudança, tensa por conta do prazo que eu dei para mudança, né? Apesar de tudo, eu estava leve e feliz. Esse dia de tristeza passou rápido, de tobogã emocional, e eu estava feliz e leve. No 11º dia, eu tive uma catarse forte, gente. Essa foi forte, porque meu primeiro lar, depois da casa dos meus pais, foi um sobrado. Foi o meu primeiro lar sozinha, porque eu me mudei de casa. Depois de 6 meses que eu morava lá sozinha, foi que o meu ex-marido foi para lá. E aí eu vendi esse sobrado esse ano do nada, tá? E não foi por causa da onda, não. Eu sou uma pessoa que não vivo sem terapia. Eu faço 1001 terapias, faço Ho'oponopono, vocês já sabem aqui, se me seguem. E eu vendi do nada. Foi um milagre que eu precisava bastante por conta dessa obra aqui no apartamento onde eu tô morando agora. Eu precisava bastante e deu tudo certo sem que eu nem esperasse. Eu esperava isso há 2 anos atrás, agora eu nem contava e aconteceu milagrosamente. E aí no 11º dia da onda, a minha ex-vizinha que vendeu para mim esse sobrado me ligou para eu ir lá entregar a chave para a compradora. E eu fiquei tão irritada. Mas por que que a moça que tá alugando aí o sobrado não entrega? Por que que tem que ser eu? Ah, não, elas quer, a dona quer você, porque você é a dona, tal. Aí eu falei que não podia, que outro dia, que não sei o quê. Aí fui trabalhar. No meu trabalho me veio assim, vai entregar essa chave? Vai. Aí, beleza. Quando eu saí do meu trabalho, comecei a bocejar, gente, bocejar, sem parar. Falei, é limpeza, né? Trabalhar com um monte de gente, né? Atendendo pessoas o dia inteiro, vamos limpar tudo que tem para limpar, bora lá. E bocejo, mas aí do bocejo, comecei a sentir um enjoo lá do fundo da alma, um enjoo tão grande e arrotar. Mas arrotar muito, não uma coisa assim leve. Era muito arroto. Junto com isso me veio um sono. Aí eu falei, pronto, sono, tá tudo bem, já tinha sentido, é catarse. Tinha sentido sono no trânsito já, mas nada grave. Passou logo, eu pensei, vai passar logo. Não passou, gente. Começou a ficar um sono incontrolável, incontrolável. E aí eu entrei para rodovia, saí da marginal, entrei numa rodovia e aí eu dormia no trânsito toda hora dirigindo. Eu simplesmente acordava, claro que o sono, tipo, piscou o olho, acordou, obviamente, não sei como que foi, mas eu só sei que eu dormia, acordava com o carro da frente em cima do meu, até que eu comecei a procurar um acostamento, mas aí eu comecei, não achei, não tinha acostamento nesse pedaço, nesse trecho. Eu comecei a pedir para Deus, pelo amor de Deus, meu Deus, minha centelha divina, me mantenha acordada, me mantenha viva. Eu fazia assim com o olho e nada segurava aquele sono. Comecei a pedir, por favor, me mostre. Tire a venda dos meus olhos, o que é que eu preciso ver, que eu não quero ver. Aí comecei a chorar e pedindo e chorando, e de repente começou a me vir lembranças do que eu tinha vivido lá naquele sobrado, da minha vida ali dentro, como tinha sido. Me veio assim uma dor que eu já tinha vivido e que eu não precisava viver de novo, mas ainda estava reverberando em mim aquela dor. Eu já tinha limpado isso, já tinha vivido também, não precisava de novo, mas estava reverberando. E aí me veio, é um fim de um ciclo, um fim real. Você não vai ter mais nenhum vínculo, é o corte, nenhum vínculo com esse seu primeiro lar. Porque tudo que você viveu lá já passou. Você não precisa viver de novo, você não precisa carregar dentro de si. E aí o sono começou a ir embora, o enjoo, o arroto, o bocejo, tudo. Eu comecei a ter clareza e fui chorando, tá? Porque eu fiquei muito emocionada de ter essa lembrança que para mim foi uma limpeza, uma baita limpeza. Fui chorando, chorei meia hora, gente. Quando foi chegando perto, consegui
me recompor. Cheguei lá, entreguei a chave com a maior alegria para dona nova, com uma leveza incrível. Eu vim embora feliz e contente, deixei aquilo para trás. Foi ótimo, maravilhoso. Mas foi uma catarse forte. Eu queria saber ali, desculpem, o que é que eu escondia de mim? O que é que eu estava escondendo de mim? E eu estava escondendo de mim que era um fim de ciclo real. E que talvez lá nos escombros do meu inconsciente, alguma coisinha ainda me ligasse a esse ciclo. E que bom que foi cortada. Bom, eu nunca fui de vender nada, mas no 13º dia, na verdade no 11º dia da onda, eu postei as minhas máquinas na OLX. Eu ia pedir pro meu irmão, mas como eu estava imparável, eu falei, vai postar? Quem vai postar sou eu. Postei as minhas máquinas, a máquina de lavar e a máquina de secar. E ainda comecei a responder as pessoas, olha que coisa. Aí, isso foi no domingo, na segunda-feira, um rapaz entrou em contato comigo. Na quarta-feira à noite, ele foi até a minha casa, viajou, porque ele morava bem longe. E ele levou minha máquina embora e pagou na hora. Vendi minha máquina. Só ia diminuir um pouquinho o preço. Eu tenho a mania, gente, de dar as minhas coisas. Eu não gosto de vender nada, eu sempre dou. E se a pessoa não... Eu procuro pessoas para eu doar. Não é só para quem precisa, é para qualquer pessoa. E dessa vez eu consegui vender. Eu considero isso um ponto de mudança. E vendi a máquina, tirei R$100 porque eles viajaram, mas vendi. Então fiquei muito feliz com isso. Teve, no 15º dia, eu comecei a perceber o que era ego e o que não era, sabe? A sombra começou a ver. Isso é ego. Olha aí, você tem preconceito também. Olha aí, ó. Você tem essa crença também, é sua, não é do outro. Aí vem uma frase assim que eu até escrevi assim: tira esse ego da frente, deixa a centelha trabalhar. Isso o Hélio Couto fala também, mas veio de mim assim: tira esse ego da frente, deixa a centelha trabalhar. E foi muito bom, que eu comecei a ter clareza do que era ego, do que era egóico e do que era a minha essência, que nada mais é do que a nossa centelha divina, que está em mim, que está em vocês, que é Deus em nós. No 16º dia, eu já estava perto da minha mudança e eu pedi uma troca de endereço de internet, de TV a cabo, enfim. Se enganaram lá na empresa e tiraram a minha internet. Aí eu fiquei um pouco irritada, porque eu gosto muito de assistir vídeos no YouTube e de estar fazendo alguma coisa com os vídeos ali, com alguns cursos, com algumas coisas que eu gosto de ver na TV e não no celular. Mas aí me veio assim: deixa a centelha trabalhar, é o começo da sua mudança, você não vai mudar de casa, precisa começar a mudança. Começou, pronto, começou a mudança. E aí, no outro dia, a internet reapareceu do nada. Mas, acreditem se quiser, só funcionava em uma TV da minha casa, na TV da sala, e só funcionava se eu colocasse alguma coisa que fosse espiritual ou de autoconhecimento. Se eu colocasse um filme, não funcionava. Desenho animado, não funcionava. Mas vídeos, funcionava o som. A tela, a imagem, não. Começava a funcionar e de repente travava, mas eu conseguia ouvir tudo. Então, lembram-se do que eu disse? Que eu gosto de fazer as coisas ouvindo os vídeos? E era isso que foi isso que eu continuei fazendo. Achei muito legal isso. Foi um milagre, mais um milagre, né? Dos pequenos milagres diários que a gente vive. Esqueci de falar, no 13º dia, no dia que eu vendi a minha máquina, eu percebi umas manchinhas, tipo uns carocinhos estranhos, vermelhos, nas minhas canelas e tornozelos. Não coçavam, pareciam que iam coçar, a perna um pouco vermelha também, essa parte das duas pernas, e só não entendi por que nesse dia e continuaram. Na verdade, hoje eu estou no dia 63 da minha onda
E ainda tenho, mas pouco, bem pouco. Mas nesse dia aqui começaram a aparecer e depois foram aumentando bastante esses tipo carocinhos, mas se você for ver bem, não eram, porque eles não têm volume, são manchinhas. Teve um dia ou outro que eu senti um leve volume, mas são manchinhas vermelhas que parecem que vão coçar e muito, mas não coçaram, não coçaram. Nas pernas, pelo menos, não. Eu senti coceira, mas não nas pernas. E não nesse dia, especificamente. No 18º dia, eu fui tirar a roupa, percebi nos meus braços, nesse aqui principalmente, no braço direito, manchas roxas. Essas manchas roxas eu já tive, eu já vivi isso. Quando eu era adolescente, eu sentia era muito calada das coisas que eu sentia por conta de um monte de coisa, enfim. Não é esse o caso. Mas eu me enchia de mancha roxa, porque eu não falava o que eu estava pensando ali. Me enchia, me enchia assim, 2, 3, grandes às vezes, e são manchas que se você aperta, elas doem. E eu nunca mais tinha tido isso, nem lembrava mais, pois elas reapareceram. Para eu olhar para essa época, eu tenho meditado todos os dias dessa onda, e cada dia me vem alguma coisa nova para eu olhar. Eu vou fazer outro vídeo falando só sobre isso. No 20º dia, meu processo de alimentos saiu. Eu entrei em janeiro e saiu agora. Detalhe, fazem 6 anos que eu sou separada. E eu entrei com o processo de alimentos só agora, tá? Mas saiu muito rápido no 20º dia da onda. E no 21º dia da onda eu me mudei. E deu tudo certo. E nesse tempo todo de mudança eu me sentindo o quê? Incansável. Incansável. Imparável. Eu comecei a me mudar uma semana antes. Trouxe algumas roupas no final de semana, pedi ajuda do meu irmão. No dia da mudança eu me mudei. Um monte de coisa. Minha casa estava limpa um dia antes. No dia da mudança ela não estava. Porque o rapaz da obra veio para cá arrumar uns rejuntes. A casa estava toda cheia de pó, um monte de saco preto espalhado, e o pessoal que veio montar um móvel aqui foi embora, e eu fiquei, ainda peguei meu cachorro, fui levar lá na Zona Leste, onde eu morava, para eu conseguir limpar essa bagunça. E resultado, 18 horas eu comecei a arrumar, 3 da manhã eu parei. Faltava só a cozinha. No dia seguinte, e alguns detalhes, no dia seguinte fui o dia todo, até as 5 da tarde. Arrumei tudo. As coisas no lugar, tudo em seu lugar. Gente, eu não sou assim. Eu não sou essa pessoa. Eu atribuo isso com certeza à força da ressonância harmônica. Eu ia procrastinar, ia deixar para depois, as coisas que ninguém ia ver, sabe? Mas não, eu não procrastinei, e esse foi um dos meus pedidos na ressonância harmônica, tá? Não procrastinei, arrumei tudo em tempo recorde para mim. E o tempo todo serena, inabalável, calma. Às vezes o cansaço físico veio, claro, mas serena, tranquila, né? Esses carocinhos da minha pele começaram a aumentar. E aí me veio pedir resposta, porque essa catarse troca de pele. E na meditação me veio todas as vezes que eu já tive coceiras, caroços, qualquer coisa de pele, qualquer problema de pele, eu já tive vários, me veio na meditação para olhar para isso, para olhar para aquele momento, para limpar as coisas que eu sentia ali. E foi muito forte mesmo. E alguns dias eu senti dor no corpo, no dia 45 da minha ressonância eu senti assim, de novo, aquela tristeza, e ressignifica, porque não sabe direito o que é, aí passa. E tobogã emocional, alguns dias, mas foram poucos. Teve um dia que eu me assustei, porque eu tenho uma cicatriz no braço esquerdo, picada de uma aranha,
doméstica. E é uma cicatriz grande, foi uma cirurgia na época, eu tinha 12 anos, precisei fazer o enxerto. Aí agora, no dia 49, fui, né, tomar banho, tirar roupa. Quando eu olhei assim no meu braço, a cicatriz toda, que é mais ou menos desse tamanho, estava cheia de manchas roxas. E aí eu chorei, porque eu lembrei de tudo que eu sofri com essa cicatriz, para que eu tivesse essa cicatriz. Eu lembrei de todo o processo da picada, de todo o processo, isso enquanto eu estava tomando banho. Mas aí logo me veio, respira, respira e vai para a meditação buscar respostas. E as respostas vieram para olhar para aquele momento também, olhar especificamente para essa ferida que eu tenho no meu corpo, que eu tive no meu corpo, né, que agora é uma cicatriz, para olhar para tudo que eu senti ali com 12 anos e ressignificar, e foi isso que eu fiz, e as manchas foram sumindo, 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 e hoje não tem mais nenhuma, tá? Alguns dias eu senti raiva, irritação, mas logo passa, logo eu pergunto por quê, logo me vem o porquê e fica tudo bem. Gente, esse é o meu relato. Ontem à noite, eu estava vendo um filme do Stanley Kubrick, De Olhos Bem Fechados. É um filme denso, mas meu coração apertou em cenas que não tinham nada a ver. Apertar assim, tipo, pular, pular. E aí levei para meditação. E tinha coisa para eu olhar. Olhei, ressignifiquei e melhorei. Hoje não senti nada, só antes de gravar esse vídeo que eu me senti um pouquinho mal. Mas aí logo me veio, ó, é para você não gravar, pois você vai gravar. E ficou longo. E eu peço perdão para quem não gosta de vídeo longo, mas eu precisava vir aqui falar sobre as catarses. Aceitem as catarses, elas são expurgação daquilo que não faz parte do que é você em essência. A catarse é o expurgo do que não é você. Você em essência é amor, é paz, é alegria, é felicidade, é saúde. A catarse vem para limpar, é para limpeza, limpeza. E ela faz parte dessa busca pelo reino de Deus. O reino de Deus, ele não está fora, ele está dentro. Ele está dentro. O seu templo divino é o seu corpo. A catarse vem para limpar esse corpo divino. Ela vem para limpar, para expurgar tudo que não faz parte dele e deixar só o que é nosso por natureza. Em essência, amor. Muito obrigado por ficarem até aqui. Gratidão imensa. Eu amo vocês. Muito obrigada.